No vídeo de hoje, Botafogo sem técnico no momento. E lá vamos nós outra vez, hein? Tá difícil. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Estou em Londres. Pô, se você quer fazer uma viagem para Londres, uma viagem dos sonhos, imagina aprender inglês com o método Bill Way, você vai tirar onda aqui em Londres. É a viagem dos sonhos que você pode fazer, é um emprego melhor que você pode ter, uma oportunidade profissional muito maior, que precisa do inglês. Então, o inglês é fundamental. E o método Bill Way é um método que destrava a galera. Pô, eu não consigo sair do lugar no inglês, já tentei um monte de coisa, podcast, canal no YouTube, curso, nada, professor particular, nada. Método Bill Way, esse é o mais bem avaliado da internet. Com o preço de Black Friday ainda esticou, presentão de Natal do professor Jonas, menos de R$24 por mês. Não paga a pizza que você quer pedir hoje. Aproveita, link na descrição e no comentário fixado, minha dica para você. Por que estou em Londres? Porque estou em conexão para São Paulo. Acabei de vir de Doha, peguei um voo de 7 horas de duração de Doha para Londres, cheguei direto, tenho um hotel, a minha conexão é longa, agora eu tenho... Quantas horas? Tenho 9 horas de espera para decolagem para São Paulo, Londres, São Paulo. Então a gente conseguiu um hotel, não dá para ficar 9 horas no aeroporto, né? Inviável. Então tem um hotel aqui em Heathrow, dentro do Terminal 5, do mesmo terminal que a gente desembarcou, fica dentro do aeroporto praticamente, é só uma passarela que conecta. E aí, beleza, é nele que eu estou, passarei a tarde aqui e depois volto para o aeroporto para pegar o voo e chegar finalmente em São Paulo na manhã desse sábado. E já vou pro Rio, né, para fazer a final da Copa do Brasil. É isso aí, é bom demais, é bom demais. É cansativo, mas é muito bom. O que não é bom é o torcedor do Botafogo todo ano passar por isso, todo ano, chega dezembro, aquela angústia, pô, não tem técnico, o técnico não ficou, quem vai ser o novo técnico? Por diferentes razões, tá? Mas é uma constante, é uma realidade presente, quase que permanente, dessa era John Textor. Ninguém termina o ano, né? Teve aquele ano do caos, do esfarelamento do time do Campeonato Brasileiro, do time do Luiz Castro, e aí chegou Bruno Lage, chegou Thiago Nunes, e óbvio que, né, o trabalho não ia avançar muito, ele até segue, vira o ano, mas aí tomou uma pancada pro Vasco dentro do Engenhão, no Newton Santos, do Campeonato Carioca. Aí dá uma coletiva desastrosa. Tem jogador que ainda, pelo que aconteceu no ano passado, não tá querendo jogar, tá tremendo. Porra, mas assim, ele expôs os caras, né? E outra, se tem jogador sentindo emocionalmente, o treinador tem a obrigação de resolver esse problema. Eu fico incomodado com uns negocinhos brancos que ficam aqui, porque a roupa é preta, né? Fica muito exposto, fica muito visível. Então, é o treinador que tem que resolver. Que loucura. E resolver isso lá dentro, não é jogar os caras, né, pros leões. Aí o Thiago Nunes sai, tudo, aí beleza. Vamos no Arthur Jorge, esse é o nosso plano A. Deu certo, trouxe, né? Foi passada a pré-Libertadores com o interino. Aí chegou o Arthur Jorge, pum, o time encaixou, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Aí ficou aquele impasse, né? O Arthur Jorge tinha mais um ano de contrato, só que ele queria um aumento, porque ele foi campeão de 2 títulos históricos para o clube. E o Textor cozinhou, falou, não, vou te dar aumento, você tem mais um ano de contrato. Aí rompeu a corda. O Arthur Jorge também, do ponto de vista ético, a gente pode discutir muito a conduta dele. No meio da reta final do Campeonato Brasileiro, ele pegou um avião e foi para o Catar para negociar com o seu possível futuro clube. Acabou se confirmando como seu futuro clube, sabe? Tem notícias da época da decisão do Intercontinental, do Mundial, quando o Botafogo viajou, no avião, Arthur Jorge conversando com atletas que poderia, né, eventualmente treinar no Catar, no clube dele, no novo projeto, poderia levar com ele. Então, eticamente, você pode discutir se o Textor errou, se tinha que dar um aumento, se tinha que renovar o contrato, se não tinha, se tinha que, ao invés de cozinhar, sentar olho no olho e já zerar logo a situação, se ele foi empurrando com a barriga, tudo bem. Mas há de se discutir muito a conduta do Arthur Jorge ali. Aí ficou aquela indefinição para 2025. Não, vamos fazer um processo de entrevistas. E é o que está se desenhando para agora de novo, né? Tem informação sobre isso no GE, eu vou até repercutir isso já já. Está se desenhando isso aí.
Mas, não, vamos fazer as entrevistas, voltando para o que foi a virada de 24 para 25. Entrevistas, aí teve André Jardine no radar, se falou em Tata Martino, Roberto Mantini teria pedido 4 pau, porra, inviável. E aí foi passando, virada de dezembro para janeiro, passou janeiro, chegou fevereiro, Supercopa do Brasil do dia 2, toma um coco do Flamengo em Belém, aí começa o Campeonato Carioca, aquela coisa toda, tá chegando o Carnaval, vai começar o Brasileiro depois do Carnaval, e aí? Aí, às vésperas do Carnaval, do dia da Recopa, do segundo jogo da Recopa, o Botafogo já tinha perdido na Argentina, se anuncia meia hora antes do jogo, Renato Paiva, assim, completamente do nada. Ninguém entendeu e ninguém gostou. Gosto de guarda-chuva na boca. Eu lembro de, nessa noite, tá no estúdio da TNT Sports para narrar Botafogo e Racing, no YouTube. A gente fez a transmissão em áudio desse jogo da Recopa. Então a gente estava no ar, já do pré-jogo, na hora que saiu a notícia. Irmão, que anticlímax. Assim, a gente percebia, a gente tinha reportagem no estádio, a Aline Nastari estava no estádio, anticlímax assim, legal. O Botafoguense naquela noite, ele estava naquela, porra, que broxada, meu irmão. Só que tem uma final para disputar agora, a gente não pode broxar tanto o clima, sabe? Ficou um negócio. E aí o Botafogo tomou 2-0, tomou outra piaba, perdeu o jogo, o Textor dando chilique na tribuna, mas, porra, ele gestou isso, né? Quem pariu o Matheus embale, né? Então foi isso que o Textor fez. Não adianta ficar esbravejando, reclamando. Ele jogou fora os 2 primeiros meses do ano do Botafogo. Os 3 primeiros, vai. Aí começa o Campeonato Brasileiro, vem Renato Paiva, aquela coisa toda, depois você sabe como terminou, né? Começa empatando com o Palmeiras, muito bem, aí vem pro Mundial do meio do ano, ganha do Paris Saint-Germain, histórico, faz um papelão contra o Palmeiras nas oitavas de final, uma atuação covarde, terrível, perde o emprego, aí de novo vem uma surpresa. Porra, David Ancelotti, da onde tirou? O cara nunca foi técnico, só trabalhou como auxiliar do pai dele. Pegar um desafio como esse, um clube detentor, né, defendendo o título brasileiro e o título da Libertadores da América, até consegue se classificar ali com aqueles 2 últimos jogos em casa, uma grande vitória contra a Laú, avança, ufa, vamos, faz um mata-mata péssimo contra a LDU, péssimo, e acaba sendo eliminado já nas oitavas de final. E o campeonato, assim, a trajetória do Ancelotti, aí sobrou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil tem eliminação para o Vasco dentro de casa, muito dolorida, confronto que o Botafogo tinha condições de passar. E o Ancelotti sai com 14 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, uma vaga de Libertadores. Não foi a vaga direta, foi uma vaga de pré-Libertadores. O Botafogo até a penúltima rodada dependia só dele, aí empata com o Cruzeiro, né? Fluminense ganha, aquela coisa toda. Botafogo vai para a última rodada não dependendo só de si, faz a parte dele, mas não adianta, vai disputar uma pré, que é sempre chato, né? Vai ter que subir uma altitude agora, ou La Paz, para pegar o The Strongest, fevereiro, ali no meio do Carnaval, ou Potosí, que é mais alto ainda, para pegar o Nacional Potosí. Compensação, o The Strongest é um clube grande do país, o Nacional Potosí é um clube pequeno, em tese é mais fácil pegar o Nacional Potosí do ponto de vista da qualidade do adversário, da logística, da altitude, não é. O que eu penso do trabalho do Ancelotti? Acho que esse trabalho não deveria continuar. Acho que foi um trabalho muito irregular. Eu defendi em vídeos aqui a não continuidade do trabalho. Acho que essa vaga da Libertadores vem muito fruto da qualidade ainda, né, de alguns jogadores do elenco, mesmo um elenco com problemas assim. Esse elenco claramente, não é nem só pelas saídas do Luiz Henrique e do Almada, que já é coisa pra caramba, né? Não é nem só por isso, mas pela qualidade dos que chegaram. O Arthur é um jogador extremamente esforçado, mas muito tentativa e erro e mais erro do que acerto. O Arthur Cabral chegou fisicamente muito mal. O Montoro, sim, foi uma joia, mas machucou, foi pro Mundial, sub-20, volta, né, com lesão. Aí chega na reta final, o Santi Rodrigues demorou para engrenar. Então, assim, foi claramente um elenco que teve perda de qualidade. O Savarino não foi nem sombra do que foi no ano passado, enfim. Mas ainda assim, com alguns jogadores de qualidade, né? O Botafogo conseguiu chegar a essa vaga de Libertadores, sem um grande trabalho do David Ancelotti. E o que pega, pelo que se comenta, né? Inclusive estou vendo aqui a matéria do GE, da redação do GE, eles apuraram
que a questão com o preparador físico, porque o que pegou? O Botafogo falou, ó, não queremos esse preparador físico, é o Luca Guerra, cara que veio com o Ancelotinho. Aí o Ancelotinho falou, não, eu não abro mão de trabalhar, continuar trabalhando com ele. Ele é da minha comissão técnica. Não, eu só fico se a comissão técnica inteira ficar. Aí o Textor falou, não, esse preparador físico não pode continuar. E aí o Botafogo trouxe até o do Atlético Paranaense. Já estava contratando outro. Mas por que raios isso aconteceu? Para você que não está acompanhando o noticiário do Botafogo, qual foi o BO com o preparador físico? Carga supostamente elevada, exagerada de treinos, forçando demais e levando à exaustão os jogadores do Botafogo. Essa foi a alegação. As fontes ouvidas pela reportagem do GE se queixaram, e aí essas fontes obviamente são fontes do elenco, né? Se queixaram de uma intensidade elevada nos treinos do preparador físico, que muitas vezes não era condizente com o calendário, com a exigência do futebol brasileiro. Esse eu acho que é um ponto importante e é um efeito colateral, desculpa, bati no microfone, se ficou ruim o áudio aí, desculpa. É um efeito colateral de uma decisão arriscada de colocar no comando de um clube desse tamanho uma comissão técnica inexperiente. Primeiro trabalho na carreira do David Ancelotti. Não conhecia o futebol brasileiro ainda. Não entendia o que era a complexidade dos nossos deslocamentos, a insanidade do nosso calendário. E aí, de repente, chegou um preparador físico, segundo essa apuração, é uma leitura possível que a gente pode fazer, chegou um preparador físico para trabalhar no Brasil achando que estava na Itália. E não é o caso, cara. Achando que, você vai ter um mês de férias, um mês de pré-temporada, né, data FIFA respeitada. Não é assim que funciona. Não é assim. Deixa eu ver com quantos jogos o Botafogo terminou a temporada. Ano passado, quase 80, né? Ano passado foi aquela loucura. Ele vai até o Intercontinental e tudo, né? Aí tem toda aquela piada que foi a logística do Botafogo pro Mundial, porque aquilo, eu não esqueço daquilo. Aquilo não me desce. Ah, o avião errado. Veio o avião. Nossa, isso é uma barbeiragem. Com todo respeito, assim, de clube de várzea. De várzea. E o Botafogo não é clube de várzea. Ó, Botafogo fez 70 jogos na temporada. 70 jogos. Então, não é a realidade de Itália. Você joga muito menos. E aí, de repente, o cara achou que não é a realidade de Real Madrid, de Espanha. E aí, cara, isso pode ter pesado, isso pode ter sido, de fato, um efeito colateral dessa inexperiência dessa comissão técnica que o Botafogo contratou, mas foi o caminho que o Textor escolheu trilhar. Ele quis escolher o caminho mais difícil, ele quis escolher o caminho mais arriscado, deu no que deu. Eu citei Itália como exemplo aqui, só para você ter uma ideia. A Lazio da Itália, na temporada passada, por que eu peguei a Lazio? Porque eu gosto da Lazio da Itália, já falei isso 500 vezes. A Lazio jogou Campeonato Italiano, Copa da Itália, até as quartas de final, temporada passada, tá? E Europa League, foi até as quartas de final da Europa League, jogou competição europeia, um calendário assim, ok, né? A Lazio jogou 52 jogos na temporada, são quase 20 jogos a menos que o Botafogo jogou nessa temporada, isso na temporada 24-25. Posso pegar outras equipes aqui, deixa eu ver, falando de Itália, só para um efeito de comparação, para você entender que o exemplo que a gente dá, ele não é um exemplo absurdo. De fato aqui se joga mais, de fato aqui você não pode fazer uma preparação física, você não pode ter uma carga de treinos igual à carga de treinos que se tem na Itália, por exemplo. A Inter de Milão, vou pegar um exemplo fora da curva, tá? Porque a Inter foi até a final da Champions e jogou Copa do Mundo de Clubes esse ano, certo? A Inter de Milão, 63 jogos na temporada passada. Ainda indo no máximo, no limite, ela fez menos jogos do que o Botafogo na temporada passada. Vou pegar o Milan, que eu acho que vai ser um exemplo intermediário. Ele não foi nem tão longe quanto a Inter de Milão na temporada passada e, né, foi mais ou menos no patamar da Lazio. O Milan jogou Champions, inclusive, temporada passada. 55 jogos. 52, 55. Quando foge muito do padrão, vai para a final da Champions e tal, tem um Mundial no meio do ano extra, aí você faz 60, estourando. Aqui 70, no ano passado o Botafogo fez quase 80. Então, a comissão técnica que vem da Europa para trabalhar para cá precisa entender isso. Precisa entender essa realidade. Entender e já pensar no ano seguinte como as coisas mudam aqui
num espaço muito curto. Previsibilidade aqui é mato, né? Porra, os caras definiram agora que o brasileiro vai começar em janeiro, agora, outro dia. Ó, rapaziada, vai ser mais cedo ano que vem. Mais cedo quando? Janeiro, 28 de janeiro. Então você já tem que pensar, caramba, eu preciso fazer esses caras terminarem o ano minimamente inteiros e estarem inteiros para começar o ano que é logo ali, o ano de 2026. O Campeonato Carioca começa no dia 11. Óbvio que não vai com o time principal desde o início, inclusive nas primeiras rodadas, né, vai haver uma liberação da FERJ para o Botafogo, para todos os times grandes jogarem sem os seus titulares. É o mínimo, é o mínimo. O Campeonato Brasileiro acabou agora. Então, esse foi um problema. Acho que é um problema de um trabalho que realmente não trouxe grandes resultados, apesar de uma vaga na pré-Libertadores, e uma questão de preparação física que foi uma queixa interna, pelo que a matéria do GE está dizendo, outros colegas também. Eu vi o vídeo do Guilherme Cardoso, do Gigante Glorioso, falando sobre isso também. Um abraço pro GG, gosto muito do trabalho que ele faz lá. Então, é nessa linha, né? O problema estava aí e o Botafogo precisou agir. O que é chato nessa história, voltando ao ponto do início do vídeo, mesmo entendendo o panorama, entendendo que havia uma questão muito sensível de preparação física e tal, mesmo entendendo que essa era, na minha opinião, a melhor solução, não seguir com o trabalho do Ancelotti para 2026, existe um problema que é a falta de continuidade. Continuidade, que é uma coisa importante. O Botafogo entra ano, sai ano, você não sabe, você não tem o mínimo de certeza de que determinada comissão técnica vai continuar. E mais, não se tem a certeza, pelo contrário, muito pelo contrário, pegando o exemplo traumático de 2024 para 2025, de que essa escolha será célere, breve. Por mais que o Botafogo tenha colocado na nota oficial que muito em breve vai anunciar o novo nome. Mas, por exemplo, estava vendo aqui a matéria do GE. Entenda como o Textor conduz a busca pelo novo técnico do Botafogo. Aí a matéria está dizendo o seguinte, Textor vai ter que contratar o 8º treinador da SAF. A SAF começou em março de 22, o Botafogo já vai para o seu 8º treinador. É coisa pra caramba. O Textor está centralizando a escolha do novo técnico, o processo quem lidera é ele, quem capitaneia é ele, e só ele, somente ele. Claro, o departamento de futebol ajuda e tal, mas na hora final, a palavra final é do Textor e fim de papo. E aí ele vai fazer aquelas entrevistas, vai definir nomes e vai fazer entrevistas. O nome do Rafael Guanais do Mirassol seria o topo da lista, seria o primeiro nome da lista. Porém, a matéria diz aqui o seguinte, tem um parágrafo aqui que eu acho que é o que mais preocupa o torcedor do Botafogo. Até o momento da publicação desta reportagem publicada hoje, dia 19 de dezembro, até o momento da publicação desta reportagem, o Botafogo ainda não iniciou o processo de entrevistas para definir o sucessor de David Ancelotti. O GE apurou, no entanto, que Rafael Guanais é visto internamente como plano A. Então, até o momento, nada. Botafogo anunciou a saída do David Ancelotti do dia 17. Nós estamos no dia 19. Até o momento, as entrevistas não começaram. Você já perdeu 2 dias. Ah, Jorge, porra, 2 dias? Tá fazendo questão de 2 dias? Sim. O brasileiro começa 28 de dezembro. Não dá mais para ficar, como o Textor arrotava até o ano passado, dizendo que não, o ano começa em maio, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, se você deixar para começar o ano em maio, você já pode estar fora da briga pelo título e brigando contra rebaixamento. Fora da Libertadores, porque tem uma pré-Libertadores para disputar. Depois de passar pelo boliviano, que eu acho que o Botafogo vai passar, seja ele quem for, tem um Argentino Júnior, tem um time equatoriano que a gente não sabe qual é, vai que dá ruim. Vai que dá ruim. Não pode demorar. Sendo Guanais, sendo Jardine, um clube do tamanho do Botafogo, da exigência do Botafogo, tem pressa. Precisa ter pressa. Urgência. Não dá para cozinhar, nem ser cozinhado por ninguém. Amigão, já é ou já era? Vamos? Proposta é essa, tá na mesa. Depois eu respondo. Depois não tem depois, amigo, é agora. Não quer? Vou passar pro próximo da fila. Risca esse da lista. Porque não tem tempo. E olha, equipes da Série A que ficaram sem treinador já definiram rápido. Léo Jardim saiu do Cruzeiro, rapidinho, Tite. O Internacional perdeu o Ramon Dias nas rodadas finais do Brasileiro, o Abel veio só para tapar o buraco, acabou o Brasileiro, anunciou agora o Pesolano. A galera tá se mexendo. Tá todo mundo se movimentando.
E o Botafogo, passados 2 dias, pela matéria, ainda não iniciou o processo de entrevistas. Então, vou de novo dar um alerta. 2025 eu fui chato. Em janeiro que comecei com o papo. Olha, esse planejamento tá errado, esse planejamento tá atrasado. O Botafogo tá abrindo mão de 2 títulos no início do ano. Títulos que ele não tem na galeria. É um absurdo fazer isso. E aí tinha gente, eu confio no planejamento. Vocês vão ser cobrados depois. Pois é, sumiram. Acabou a internet. Pum, cortou. Não tem mais. A Vivo cortou, a Claro cortou, o cara tá sem internet até agora. Porque era um absurdo. Qualquer pessoa com o mínimo de raciocínio lógico, bom senso e sem paixão por pessoas, né? Sem ser apaixonado por dirigente, percebia o erro crasso que estava sendo cometido ali. O descaso com o qual a sucessão do Arthur Jorge estava sendo tocada, né? Então, alerta de novo, o sinal tá amarelo de novo. Não dá para repetir o que foi 2025, início de 2025. Não dá, isso não é bagunça. Futebol brasileiro pode não ser o futebol mais bem organizado do mundo? Realmente não é. Pode não ser um primor? Realmente não é. Mas é um futebol duro, competitivo, investimentos de algumas equipes muito altos, piscina de tubarões, como eu digo. Então, abre o olho, torcedor do Botafogo, não pode ser uma nova novela. Porque talvez o 2026, se for uma novela como foi 2025, seja ainda mais punitivo para o Botafogo, porque o brasileiro já começa agora. Não dá tempo, não tem tempo a perder. É isso aí. O que você pensa, hein? Deixa a sua opinião nos comentários. Gosta do nome do Rafael Guanais? Acho interessante, acho interessante. Eu acho que tentar novamente o André Jardine também seria interessante. Enfim, vamos aguardar. Mas tem que definir logo. Eu não gosto de ficar sugerindo nome, né? Eu até falei nomes aqui, eu nem gosto disso. Porque essa não é atribuição minha. Eu não tenho que ficar recomendando o treinador, porque às vezes pode parecer que você tá, o Jorge é amigo de alguém e tá indicando alguém. Não conheço treinador, não sou amigo de treinador nenhum. Não é meu papel, não. Meu papel aqui é dizer o seguinte: não tem tempo, irmão. É pra ontem, é pra anteontem. Anteontem que o Botafogo tem que fazer essa escolha. Alerta dado no dia 19 de dezembro. Pra depois não dizer que, né? É isso aí. O que você pensa, hein? Cara, acredite se quiser, Londres está vivendo um dia ensolarado, mas não se engane, um puta frio, 10 graus, friaca, nós não estamos na época do calor, né? Pelo contrário, o inverno tá chegando aqui na Europa. Puta friaca, mas um dia bonito, rapaz. Não tá carrancudo como é o padrão de Londres, não, tá vendo? Falaram que, a Paola fala que eu vou para os lugares, levo chuva. Fui para Doha, não chovia há um tempão, caiu um mundo em Doha, na terça e na quinta-feira. Mas aqui em Londres quase não faz sol e ó como tá hoje. Lindaço, lindaralhaço o dia. Dias de luta, dias de glória. Nos vemos, hein? Acho que amanhã, quando chegar em casa do voo de Londres-Guarulhos, acho que rola um vídeo pro meio-dia. Acho, não sei, não posso garantir. Vai depender de como eu vou estar quebrado da viagem, de que horas eu vou chegar, se não vai atrasar. Tá osso, me entendam, entendam o pai, tá osso, mas ó, fiz o esforço de deixar esse vídeo pronto pra você não ficar sem o almoço nessa sexta-feira, tá bom? E agora eu vou pegar essa cama aqui nas próximas 4 horas, esticar as pernas, dormir, roncar, hibernar. Hibernação curta, né? 4 horinhas só, porque depois tem que voltar pro aeroporto pra pegar o outro voo. Obrigado, viu, gente, por estar aqui. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!